Toto Wolff defendendo Sulayem, Stroll falando sobre questões políticas impedindo pilotos de expressar opinião e o WEC 2025, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, como você vê eu não estou em casa, estou em viagem, voltarei em breve, né, fui aí pro WEC, mas enfim, nós vamos iniciar este vídeo falando primeiro dos nossos parceiros, a Paddock BR, você tem 30% de desconto na promoção de Dia dos Pais, entra pelo link na descrição, você não vai se arrepender, 100% algodão, não encolhe, na compra de 2 produtos ou mais você leva 30% e ainda tem o cupom Ressaca Motor para frete grátis. Então entra pelo link na descrição e na Instant Gaming você tem jogos e gift cards pelos melhores preços, entra também pelo link na descrição que você ainda ajuda o canal. Pois bem, vamos começar este vídeo, um vídeo que em tese é um pouco mais normal, né, aqui no canal, falando sobre Toto Wolff defendendo o Mohammed Ben Sulayem. Nós sabemos que o Sulayem está aí na corrida para confirmar a sua reeleição e tem ganhado muito apoio nos últimos dias, semanas, e o Toto Wolff é mais um a expressar o seu apoio. De acordo com o chefão da Mercedes, Sulayem tem sido bom na sua liderança firme, isso pode ser benéfico no gerenciamento de temas importantes da categoria. E aí o Toto Wolff cita como tema importante, basicamente, a questão dos palavrões, falando que os pilotos são exemplos para os jovens e então foi sim importante a implementação daquela regra mais rígida de punir os pilotos caso fiquem xingando nos rádios, etc. Toto Wolff vê com bons olhos para os jovens que acompanham a Fórmula 1. Olha só o nível que o Toto Wolff está falando, né? Outra coisa interessante é que o Wolff elogia a entrada da Cadillac, falando da importância que vai ser bom para a categoria, só que tem um detalhe aí, o Wolff era contrário a essa entrada da Andretti Cadillac. Aí agora ele tá ali apoiando o Sulayem, tá falando bem do Sulayem e tal. Aí eu pergunto para vocês, será que o Toto Wolff tá buscando esse apoio político do Mohammed Ben Sulayem para também, quem sabe, futuramente estar se candidatando a uma presidência da FIA? Será que ele tá querendo fazer uma média por alguma coisa ali que pode ser benéfico para ele como indivíduo, como gerente, enfim? Alguns vão até falar alguma coisa benéfica para a Mercedes, né, no próximo regulamento? Não sabemos, mas é uma pergunta válida. Na Fórmula 1 ninguém faz as coisas de forma aleatória. Todo mundo ali finge que é amiguinho, todo mundo isso, todo mundo aquilo, mas é cobra engolindo cobra. Então esse negócio do Toto Wolff simplesmente aparecer ali falando, olha, temos aqui uma questão boa nos palavrões, temos aqui também a questão da Cadillac vindo é bom, sendo que ele era contra, tá muito estranho. É claro que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aí nos comentários, mas eu acho muito estranha essa mudança repentina do Toto Wolff na sua opinião. Fala aí o que você acha. Agora nós vamos para um outro tema que envolve essas questões políticas e é muito sério. Lance Stroll falou sobre o regulamento 2026, afirmando que não está gostando do que está vendo. Ele diz que a falta de downforce dos carros não tem sido bom para os pilotos e vários outros pilotos têm opiniões parecidas com a dele. Inclusive a gente trouxe a do Leclerc também falando sobre isso, né, que tem uma opinião parecida com o Lance Stroll. Só que não para por aí. O interessante aqui da entrevista do Stroll, lembrando que as fontes sempre ficam na descrição, é que, de acordo com o canadense, pilotos não estão dando a sua opinião por questões políticas. E aí esse políticas obviamente entra tanto na questão ambiental como também na questão da FIA e tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores, como citamos agora em relação ao Mohammed Ben Sulayem e ao Toto Wolff. Então, meus amigos, existe um a mais nessa camada, e uma camada a mais, melhor dizendo, nessa história de regulamento 2026. Os pilotos não estão satisfeitos, sabemos que os chefes não estão satisfeitos, sabemos também que um pessoal da parte técnica já expressou opinião falando que não está satisfeito, ou seja, o regulamento tem tudo para ser uma bomba mesmo, como já estamos falando quase que a exaustão nos últimos dias, nas últimas semanas e meses. Obviamente fica a torcida para que dê certo e o regulamento funcione bem, mas tudo indica que não será um bom regulamento. Tudo indica que teremos sim uma Fórmula 1 muito estranha em 2026 e a fala do Lance Stroll é preocupante. Os pilotos não estão manifestando a sua opinião por medo de alguma represália. É por questão política. É alguém dentro da equipe, é por causa de algum patrocinador. A gente tem que lembrar que o Stroll mesmo é patrocinado pela Aramco. Então, no caso da equipe, né? Então, como é que funciona isso aí? Como é que funciona essa brincadeira? Quem que está sendo verdadeiro nas suas críticas, quem que está sendo verdadeiro na sua opinião e quem que está escondendo o jogo, não querendo criticar em público para não ter problema político ali com um ou com o outro. Isso é muito sério, eu acho que a Fórmula 1 perde muito quando os pilotos não podem dar livremente as suas opiniões, fica aquele monte de marionete, né?
falando coisinhas repetitivas, que nem jogador de futebol nas entrevistas, e a gente não tem dimensão do que está acontecendo por trás ali. Mas o Stroll, que andou no simulador no carro de 26, não gostou, e eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aí nos comentários. Vamos agora falar do WEC 2025? Pois bem, se você acompanhou ali o Instagram do Ressaca, se você não segue, segue lá inclusive, você viu que estive lá, sou muito grato ao Eric que me chamou da Live Service, e não somente isso, né, me colocou lá no camarote Brazilian Soul, um camarote excelente, com uma vista privilegiada, vendo vários trechos ali, várias partes da pista, um camarote excelente com várias ativações legais lá, inclusive tinha até a Williams do Piquet, de 86, que fez aquela ultrapassagem no Senna, né, na Hungria, fantástica lá também, e claro que tivemos uma corrida muito boa no WEC, então além de tudo que eu tive ali no camarote, eu agradeço obviamente a vocês, porque vocês, público, é que fazem o canal ter relevância para proporcionar esse tipo de experiência, além disso tudo a corrida foi excepcional também, tivemos uma corrida muito movimentada, uma Porsche que parecia que ia despontar ali no início da corrida, mas depois ficou muito para trás, a Cadillac conseguiu uma dobradinha muito forte nos hipercarros, a Ferrari foi totalmente capada nesse balanço de performance, né? Acabaram com a Ferrari nesse balanço de performance. Nós tivemos o Dudu conquistando o pódio, poderia ter sido uma vitória se não fosse um toque que teve entre carro de brasileiros, né? No meio ali da corrida, e aí o carro do Dudu, infelizmente, que brigava por uma vitória, acabou ficando na terceira posição com uma manobra mais no final da corrida, conseguiu, né, recuperar esse pódio aí, o que é muito legal, um pódio em casa pro Dudu, mas poderia ser uma vitória, fica aquele gostinho, né, de poxa, poderia ter sido uma vitória em casa, infelizmente não foi. Mas a corrida foi muito movimentada, Interlagos é um circuito muito pequenininho, então os carros se encontram a todo instante, né, os hipercarros estão a todo instante passando os GTs, a corrida foi muito movimentada e tivemos uma bandeira amarela por pipa na pista, isso mesmo, aquela pipa que parou a corrida, eu tinha visto antes de começar a corrida já o pessoal soltando ela, tava vendo do camarote, né, numa posição mais acima, tava vendo e eu pensei, cara, imagina se essa pipa cai na pista. Pois bem, ela ficou presa numa grade, a rabiola dela gigantesca ficou ali na pista e aí tiveram que parar a corrida para poder tirar a pipa, né? Coisas que acontecem aqui no Brasil, essas coisas inusitadas, engraçadas. Mas legal ver que ainda tem criança soltando pipa, né? Não tá em casa lá no videogame, no computador. Legal que tava na rua brincando. E eu quero aqui, obviamente, falar, né? Já agradeci aqui ao Eric, ao Live Service, Camarote Soul Brasil, muito obrigado mesmo, mas eu quero agradecer a vocês, que foi muito legal encontrar vocês, gente. Ter essa experiência de encontrar vocês ali, tirar foto com vocês, conversar com vocês, foi muito legal. Espero que isso aconteça mais vezes, né? Interlagos é muito propício para isso, junta ali os fãs de automobilismo, então a gente se encontra. Encontrei também jornalistas, colegas youtubers aí, criadores de conteúdo de Instagram também. Foi muito, muito legal conhecer todos vocês e espero que numa próxima a gente possa rever e quem sabe já para Fórmula 1, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas foi muito legal, me fala aí se você foi pro WEC, se você teve essa experiência, me diz aí o que você achou, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Eu acho que amanhã em diante a gente já entra num esqueminha mais normal aqui no canal de novo. Mas é isso, um grande abraço, valeu e falou!